A paz de Al-Shá. Vi como o Filho do Homem estendia a sua mão, e a terra foi renovada. Os justos caminhavam em sua luz, e tudo o que havia sido corrompido foi restaurado. O mundo inteiro se encheu de justiça e não houve mais lugar para o mal. Vi como o Filho do Homem julgava os reis e os poderosos que haviam oprimido os justos. Eles foram levados diante de seu trono, e os livros celestiais foram abertos. Tudo o que havia feito estava registrado, e não havia para onde fugir. Eles se ajoelharam diante dele, mas não por reverência, e sim por medo. Clamavam por misericórdia, mas o Filho do Homem lhes disse: vós conheceis a verdade, mas escolheste o mal. Agora recebereis o castigo que preparaste para vós mesmos. Então foram afastados e levados ao abismo eterno, onde as chamas nunca se apagam e onde não há descanso. Depois vi como o Senhor dos Espíritos renovava a terra, as montanhas e os vales se enchiam de vegetação, os rios fluíam com águas puras e as árvores davam frutos em abundância. Tudo que havia sido destruído pelo pecado foi restaurado ao seu estado original. Vi como os justos herdavam a terra. Eles viviam em paz, sem temor e nem dor. Sua luz brilhava como o sol, e a glória do Senhor estava com eles. O Filho do Homem caminhava entre eles, e a sua presença enchia o mundo de alegria. Os anjos que estavam comigo disseram: isto é o que o Altíssimo preparou para os justos. Aqui não haverá mais morte, nem sofrimento, pois tudo será perfeito na presença do Senhor. Em outro lugar vi como os vigilantes que haviam caído eram levados diante do Filho do Homem. Eles estavam acorrentados e cheios de terror. Sabiam que não havia esperança para eles, pois haviam corrompido a criação e desobedecido ao Altíssimo. Vi como foram julgados por seus pecados. O Filho do Homem lhes disse: vós fostes criados para proteger a justiça, mas escolheste o mal. Agora sereis eliminados da criação e nunca mais vereis
fez a luz. Então os anjos caídos foram lançados no abismo, onde permanecerão por toda a eternidade. Se filhos, os espíritos dos nefilins também foram julgados e enviados ao tormento eterno. Depois destas coisas, vi como o reino de algo era estabelecido para sempre. Os justos viviam em perfeita comunhão com o Altíssimo, e o Filho do Homem governava com justiça e sabedoria. Todo o universo estava cheio de sua glória, e os anjos cantavam louvor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia da sua glória, e seu reino não terá fim. Vi como todo o joelho se dobrou diante do Filho do Homem, e como cada língua confessou seu nome. Os segredos do céu e da terra foram revelados, e nunca houve mais escuridão nem maldade. Tudo estava em harmonia sob o governo do Altíssimo. O Senhor dos Espíritos me falou e disse: Enoque, estas coisas foram reveladas para que as gerações futuras as conheçam, que os justos vivam a esperança, porque o dia da sua salvação está próximo, mas que os pecadores se arrependam, porque o dia do juízo está próximo. E ninguém escapará da minha justiça. Eu renovarei a minha criação, e tudo o que foi corrompido será purificado. Os justos brilharão como as estrelas, e sua alegria não terá fim. Mas os ímpios serão eliminados, e sua memória desaparecerá para sempre. Assim terminou a visão da terceira parábola. Irmãos, precisamos entender que grande e poderoso é o nosso Pai. Ele tem nos chamado das trevas em que nós estamos mergulhados, pecado, dominados. Ele trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos mostrou a nossa salvação pelo nosso arrependimento de pecado. E agora precisamos entender que não temos que ficar olhando para ABC, não. A salvação é individual. A palavra diz: todos os espíritos são criados pelo Senhor dos Espíritos, mas o Espírito quer pecar, desobedecer a ordem divina. Esses serão lançados no abismo de fogo, onde lá não haverá
descanso, pois todos serão atormentados, viverão no profundo do abismo, pois tem transgredido a lei do Criador. Por isso que a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Está escrito: esforçai-vos, tende bom ânimo. E o nosso Pai, que fala para nós diariamente, Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E no governo do Filho do Homem, nós permanecer louvando e servindo na beleza da sua santidade, para a glória de All-Poderoso. Pois o nosso Salvador é o escolhido para nos governar e cuidar de nós pela eternidade adentro. Portanto, vale a pena obedecer. E a palavra diz: importa nós obedecermos a Yahweh, que é o Espírito Santo, o Senhor dos Espíritos, do que a homens que têm sua natureza pecaminosa, vivem praticando a mentira, seguindo os seus corações enganosos para a perdição. Então, vamos valorizar o nosso Pai, que é perfeito, glorioso, que nos criou e que nós precisamos dele para funcionarmos bem. Lembremos que sem ele, na nossa vida, não podemos fazer nada. Dependemos dele para tudo, até para estar na glória. Dependemos dele. Lembremos que ele é o Senhor dos Espíritos. Para conduzir o nosso espírito pelo caminho eterno. A hora é agora. Precisamos entender que o Filho do Homem há de julgar toda a criação. E o Pai está chamando para nós se apresentarmos ao Filho do Homem. Que futuramente há de
julgarmos, quer seja reis e poderosos, juntos estaremos lá. Os ímpios estarão lá, os justos estarão lá, juntos, diante do Filho do Homem, para receber o galardão. Por isso, vamos atentar para tão grande salvação. O Filho do Homem está salvando, mas no futuro ele vai estar julgando. Cuidado! E ele não vai ter misericórdia de ninguém. E ele diz: ninguém escapará das minhas mãos. Cada um receberá segundo as suas obras. Portanto, vamos fazer por onde? A ordem do Criador é que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, e também ao Criador sobre todas as coisas. O Criador nos chama. E aquele que der ouvido a ele vai se apresentar diante do Filho do Homem no julgamento. E se ele está na luz, esse receberá a vida eterna, irá viver em paz, descanso no paraíso. A hora é agora, precisamos levantar a nossa cabeça, olharmos, estarmos vigilantes em oração, constantemente, lembrando a palavra, que é a verdade e que garante salvação para os nossos espíritos. Portanto, a hora é agora. Levantemos a nossa cabeça, pois ele vem, o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor. Ele é o Rei da Glória. E esse nos julgará. Ele dirá para os justos: bem-vindos ao reino, a morada, que já está preparada para vós. E para os ímpios dirá: não vos conheço, afastai de mim. E serão lançados no abismo de fogo para o tormento. A hora é agora. Vamos nos posicionar para que o Pai nos chame de bem-aventurado. E nos convoque para apresentar ao Filho do Homem,
diante do seu trono para receber o julgamento. Mas, como já foi dito, os justos estão tranquilos, seguros, porque eles têm promessa de vida eterna, de comer o melhor. E a palavra diz que da árvore da vida os justos comerão os seus frutos e terão a vida eterna. Portanto, irmão, amigo, se batizante, obedeça. É melhor obedecer. A palavra diz: quem abençoa será abençoado, quem ajuda será abençoado, quem apoia nós será abençoado. Então, inscreva no canal, ajude o canal, fortaleça o canal, porque é a verdade chegando até você. Então, abraça a verdade para que você possa ter o direito também de estar no paraíso. A glória e a honra ao Filho do Homem.